Bom dia, amigos! Bem-vindos mais uma vez, amigos e irmãos. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante, sobre persuasão. Já viu falar dessa palavra? Olha lá a bandeirinha do Brasil lá, ó. Tá vendo? Aquela bandeirinha lá, ela é a bandeirinha de 2018, tá bom? Nós vamos falar sobre persuasão. Persuasão, tá? Quem já passou por isso? Quem sabe você já se envolveu nessa questão? É um termo que foi esclarecido, mas é de um comportamento milenar, tá? Desde os primórdios antigos, desde que se conhece, né, das primeiras civilizações. A persuasão, ela sempre esteve inserida na sociedade mundial, seja qual for o seu nível, indiscriminadamente, ok? É o assunto que nós vamos falar hoje. Olha, e para nós conversarmos um pouco sobre isso, eu quero ler com você em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Se precisar citar alguma coisa, nós vamos falando durante o momento que vamos conversar. O que está dizendo aqui? O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Corinto. Ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando ele vai discorrendo, o verso 5, o que ele diz? Para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele estava inclinado a isso, tá certo? Mas a persuasão, ela tem um termo geral. Qual é a sua definição? Está aqui aberto aqui na página onde eu estou pesquisando sobre essa palavra, e eu ontem anotei também. O que significa persuasão? Significa o seguinte: é uma estratégia de comunicação grave. É uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação, quando se tem intenção. Isso acontece em todos os níveis da nossa sociedade, em todas as camadas sociais, entre o rico, o pobre, nos negócios, nas relações, na política, na imprensa e na igreja. Aonde tiver ser humano, onde tiver um grupo de pessoas, você pode ficar atento que de alguma forma alguém está persuadindo alguém. Entenda bem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não veio falar com palavras persuasivas. A persuasão é como uma isca colocada em uma armadilha. Você já viu aquela arapuca de pegar passarinho? Que a gente, quando era garoto, fazia muito na roça para pegar passarinho. A gente armava, fazia de tipo esses materiais de fazer balaio, essas coisas, fazia um pequeno objeto, que por dentro ele era oco, tipo uma peneira daquela, mas era maior. Colocava-se um pau em pé e ali embaixo colocava alguma coisa para poder chamar a atenção daquele animal, daquela ave que eu quisesse pegar. Alguns armam aí para pegar diversos tipos de coisa. Tem um outro tipo de armadilha que chama-se arataca. A gente usava para pegar animais maiores. Era uma caixa grande que tinha uma
uma gaveta em vertical, né? Uma porta em vertical. Também quando o animal entrava lá, seja um tatu, seja um gambá, para comer aquele alimento, aquela porta fechava, o animal ficava fechado e ali você pegava. Muitos colegas meus, né, até a gente mesmo fizemos isso, para pegar animais para poder matar e comer. Então a persuasão, ela é isso. Ela utiliza de recursos emocionais ou símbolos para poder atrair a atenção de alguém. Quando um homem está afim de uma mulher, o que ele faz? Né? Quando um rapaz está afim de uma moça, querendo conquistar uma moça, quais os artifícios que ele usa? Se ele compra flores, se ele compra perfume, se ele faz alguma coisa para chamar a atenção daquela moça, ele está, de alguma forma, criando situações a fim de persuadi-la. A persuasão, em alguns casos, ela é benéfica para boas intenções, mas na maioria das vezes ela induz a pessoa a cair em uma armadilha que pode estragar a sua vida pro resto da vida. Por isso você que o assunto ele é extenso, né? Você tem que explicar passo a passo, mas eu estou só dando uma prévia para vocês. Por isso você que é moça, você que é um rapaz, você que é um adolescente, você que está começando a andar com suas próprias pernas, a ir para a escola sozinho, tomar ônibus sozinho, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que te falam, com aquilo que te apresentam, com aquilo que te oferece. Você pode estar caindo em uma armadilha que pode estragar a sua vida para o resto da sua vida. Você pode ser uma pessoa infeliz dependendo daquilo que você aceitar. O apóstolo Paulo estava dizendo isso porque no nosso cenário, quanto mais as pessoas têm um conhecimento, vai tendo o seu conhecimento elevado, mais essa técnica da persuasão, ela aumenta. Ela aumenta. Isso acontece em tudo. Eu estava em uma cidade agora, deve ter uns 3 meses, e vi lá uma propaganda, né? Camisa tal, camisa boa, de marca boa, tecido bom. Camisa, eu também não sou muito de comprar essas roupas de marca. Mas eu vi lá uma camisa boa lá por um valor baixo. R$65, uma camisa de marca boa. E eu me senti atraído por aquilo. E eu entrei na loja. E quando eu cheguei na loja, aquele valor que estava lá fora, estava lá o preço de uma camisa. Mas quando eu entrei na loja, a real situação era que eu teria que comprar 5 camisas por R$65. Então, o lojista ali, ele me aplicou uma técnica de persuasão. Ele me atraiu para dentro. Ele colocou um preço menor e ele me atraiu para o interior da loja. Mesmo que eu não comprasse aquela camisa, eu poderia comprar outra. Você está entendendo? Em todas as áreas e segmentos da sociedade, a persuasão ela está inserida. Até mesmo na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu vim falar com vocês, eu não vim falar com palavras. As minhas palavras não foram palavras persuasivas de sabedoria humana. Quando você vê um ministro falar, um jurista falar, ele usa muitas técnicas na intenção de te induzir a acreditar no seu argumento. Esta questão de técnica, olha lá, símbolos, né? Recursos emocionais, até mesmo os nossos sentimentos, eles serão induzidos a ponto daquela pessoa que está propondo aquilo alcançar o seu objetivo. E o inimigo, ele faz isso. O inimigo das nossas almas, ele usa pessoas, né? Ele usa pessoas. Às vezes, quem sabe, a própria pessoa, ela não sabe que ela disse uma coisa que prejudicou você. Ela te induziu. Por exemplo, alguém tem uma tese, tem um pensamento, ele não quer absorver aquilo sozinho, ele quer compartilhar aquilo com alguém.
E quando ele compartilha, aquilo já foi prejudicial para ele ou para ela. Mas ele não quer cair naquele buraco sozinho. Ele vai e passa para o amigo, para ter uma companhia. De qualquer forma, o amigo foi persuadido a cair em uma armadilha que ele menos imaginava. Então, você vai me dizer assim, Marco, concluindo isso tudo, para você parar de conversar aí, o que temos que fazer para não cairmos na armadilha da persuasão? Olha, nós temos que ouvir bem e nunca dar a resposta imediatamente. Nós temos que ouvir uma proposta de alguém, seja em quais áreas você tiver, em qualquer nível social que você estiver. Tudo que você ouvir, você nunca dê uma resposta na mesma hora que você terminou de ouvir. Quando você ouvir uma coisa, você pensa, você analisa, você vê os impactos que vai ter, você tem que fazer um estudo de causa. Hoje você percebe que as pessoas elas têm pressa de tomar uma decisão em cima daquilo que vê e que ouve. E em fato, às vezes nós publicamos ou compartilhamos para frente algum assunto, algum tema, e ele é uma fake news. Ele é um assunto que pode prejudicar alguém. Então nós temos que prestar atenção nisso. No meio social onde estamos vivendo, se você ouvir uma fofoca, existem certas fofocas que surgem no meio de uma comunidade, é que quem está fazendo entre aqueles que transmitem uma fofoca, que algum daqueles que estão repassando uma fofoca, ele tem intenção de usufruir com o resultado daquela fofoca. Talvez ele tenha um desafeto, tem um assunto que é relacionado ao seu desafeto, e agora ele aproveita desse momento para poder persuadir os demais a respeito daquela pessoa. Talvez o atrito é só entre os dois, mas os dois têm amizade no grupo. Agora um daqueles ali aproveita a situação de um estado difícil de ambos os lados para poder queimar a imagem do outro junto ao grupo onde estão. Isso é persuasão. Então, quando nós temos problemas nossos, nós não precisamos incluir pessoas que não têm nada a ver com a nossa situação. Eu percebo que às vezes as pessoas têm problema, não querem viver aquele problema sozinho, então inclui mais pessoas, aí gera aquela confusão desenfreada. Então a persuasão, ela às vezes ela é exposta propositalmente, ou às vezes ela está camuflada simplesmente nas nossas ações e nós nem percebemos que estamos persuadindo alguém, induzindo alguém ao erro. Preste muito bem atenção, quando você é induzido ao erro, principalmente acontece isso muito na faixa etária da juventude, da adolescência, da juventude, quando você é induzido ao erro, quando você cai naquela armadilha, quem te induziu, ele vai embora. Ele te deixa só. Ele não vai te socorrer. Ele vai sair de perto de você, porque você aceitou uma proposta, não analisou essa proposta e você foi induzido. Você que é moça, você que é mulher, você que é uma moça, é uma jovem, você que é uma mulher nova e é casada, tome cuidado com isso. Quando alguém te elogiar demais, fique com o pé atrás. Não aceite esse elogio, porque geralmente o elogio aumenta o nosso ego. Então quando você, sendo uma mulher jovem, talvez você é uma mulher de boa aparência, uma mulher apresentável, tome cuidado com isso. Porque talvez alguém pode te persuadir ao te elogiar. Te elogia hoje, te elogia amanhã, te elogia logo depois. E você cai na graça desse elogio e acaba jogando fora a tua carreira, jogando fora o teu casamento, jogando fora uma vida separada dos males que existem. Porque simplesmente você foi induzida a cair numa armadilha da persuasão. A pessoa quis te ganhar, né? Quem sabe alguém fez uma aposta para ver se conseguiria tirar você da mão do seu esposo e atrair você. Isso serve também para o homem, que tem sua esposa, que tem sua família. Tome cuidado com isso.
Tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com seus olhos. Tome cuidado. Por quê? Porque você pode estar sendo persuadido, sua vida pode ser destruída, você pode ser um homem ou uma mulher infeliz. Você que é moça e rapaz também. Você pode estar sendo induzido a praticar coisas que contrariam os princípios que seus pais te ensinaram. Você pode estar sendo persuadido, enganado. Alguém diz para você que é bom. A Bíblia diz no livro de Provérbios que tudo que é de início é doce, mas o seu final é amargo como o fel. Então nós precisamos, você que é moça, rapaz, seja um senhor, uma senhora, seja em qualquer nível acadêmico que você estiver, isso é válido para todo ser humano. Antes de tomar uma decisão, se alguém te fez uma oferta, se alguém te elogiou, analisem bem, vê quais as intenções, para depois você tomar sua decisão. Nunca tome uma decisão de imediato, porque você pode estar sendo persuadido, induzido a cair em uma armadilha que te trará uma vida de infelicidade para sempre. Tome cuidado com a sua vida, ela é muito preciosa e ela requer cuidado diuturnamente. Que Deus te abençoe. Eu só dei uma prévia, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.